Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafa Nassif e hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa com uma história sensacional, uma história incrível de vida, de superação, que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, antes disso, eu vou te pedir, claro, como sempre, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu comentário, partilhe esse conteúdo aí com outras pessoas também que você acha que faz sentido. Esse aqui, obviamente, é o Chico, que você já conhece e acompanha aqui, né, Chico? Aliás, se você está vendo aqui pelo YouTube, porque se você estiver só ouvindo pelo Spotify, você não tá vendo o Chico. Mas, meus amigos, hoje nós vamos receber aqui Matheus Serafim. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? E aí, tudo bem? Sob controle. Cara, obrigado por ter vindo aí. Prazer tê-lo aí, de verdade, Estou muito curioso aqui com várias coisas que nós vamos falar aqui. Eu estava falando com o Matheus aqui antes um pouquinho, mas aí algumas coisas nós deixamos aqui para eu aguçar a curiosidade, mas tem uma história de vida aqui muito, muito boa. Matheus, mas você é empresário? Exato. Empreendedorzão nato, assim, empreendedor daquele mesmo raiz, né? Graças a Deus. Olha, antes de tudo, né, muito obrigado por ter me convidado, por estar aqui. E quero te dizer que, para quem está nos assistindo, prestar bem atenção, eu sempre falo isso no princípio, nos pequenos detalhes que faz a grande diferença. Os pequenos detalhes, os detalhes, como você mesmo acabou de falar, sobre a questão raiz, os princípios que fazem a diferença para ser um bom empreendedor, um bom empresário. Bacana. Meu querido, como sempre eu começo aqui o meu podcast fazendo uma pergunta, assim, porque esse é um podcast que fala muito de propósito, daquilo que nos move, daquilo que faz o nosso olho brilhar, nosso coração bater mais forte. E qual que é o propósito do Matheus hoje? O que faz o seu coração realmente bater mais forte? O meu propósito hoje, Rafael, eu vejo da seguinte forma: democracia em primeiro lugar, porque tem pessoas que não concordam com esse meu pensamento. Desde cedo, eu aprendi com... Minha mãe sempre me ensinou a questão dos princípios. Honrar pai e mãe. Se eu não minto, você não mente. Se eu não roubo, você não rouba. Honra com a sua palavra, honra com seus compromissos. Uhum. E o meu propósito, além de a minha mãe ter ensinado isso, Jesus deixou um propósito, que foi o quê? Ele fez discípulo. Ele fez Pedro, Tiago, João, todos os discípulos comprar a ideia dele. Que automaticamente ele ficou 3 anos ao lado dos discípulos, e os discípulos tiveram que comprar a ideia dele. Certo. Então, com esse ensinamento que minha mãe me deu, e com 17, 18 anos, quando eu conheci a palavra de Deus, eu coloquei dentro de mim que eu tinha que fazer com que as pessoas confiassem no meu trabalho, confiassem naquilo que eu faço, naquilo que Deus me deu a capacidade de fazer, para que eu pudesse fazer discípulos. Uhum. Então, o meu propósito é fazer com que as pessoas comprem a minha ideia e multipliquem. Interessante. Então, isso que arde dentro de mim. Então nós vamos já chegar nessa ideia aí, Alcísio. Qual é a sua ideia? Mas antes disso, cara, me conta um pouquinho aqui da sua trajetória, né? A gente começou ali a pincelar um pouquinho, mas eu queria entender um pouco mais sobre o Matheus, um pouco da sua trajetória, o que te trouxe até aqui. O que acontece? Eu costumo dizer sempre, e sempre repito, eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca tive carteira assinada, eu nunca... Se tu falar para mim que eu sei aonde fazer uma carteira assinada, eu tô falando época Brasil, eu não sei. Eu comecei com 9 anos de idade a trabalhar, minha mãe tinha um mini mercado numa periferia do Brasil, e foi ali que eu aprendi. Então ali eu aprendi a somar, ali eu aprendi a multiplicar, ali eu aprendi vezes, e ali eu aprendi a perder. Porque a mãe nos ensinou a fazer cálculo, tipo, periferia, muita moedinha. Então as crianças chegavam com a moeda, chegavam com um monte de moeda assim, eu já sabia contar as moedas na mão das crianças para saber o que dá para eles. Eu quero um chocolate, tio. Não, ele não dá um chocolate, dá um chips desse. Então o que acontece? Por que isso? Então com 9 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Com 12 anos eu já tinha 4 funcionários. Nesse mercadinho? Era um material de construção. Eu queria ser engenheiro. Que a mãe abriu um material de construção. Depois do mercadinho ela abriu um mini material de construção e ela colocou eu para cuidar. Olha, com 12 anos? Com 12 anos. Nossa, que bacana, hein? Então, assim, eu não tive infância no sentido de jogar bola, estudar.
É trabalho. Sempre foi trabalho. Mas você estudou também? Até a 8ª série só. É mesmo? Só. E aí você foi, o resto parei. trabalho. Trabalho, exatamente. Por quê? Porque a mãe, ela deixava claro pra gente. Ou você quer ganhar dinheiro, nessa época nós não tínhamos muito dinheiro, ou você quer ganhar dinheiro ou você quer estudar. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro. Então, com 12 anos, eu comecei, ela deu material de construção, tinha uma padaria também. Tudo era pequeno, isso aqui é muito grande do que nós tínhamos. Então, eu trabalhei 10 anos dentro da padaria da minha mãe. Então, eu sei fazer pão, eu sei fazer salgado, eu gosto da cozinha. Olha. E fui para o material de construção e com 13 para 14 anos quebrei esse material de construção. Ah, quebrou? A minha primeira queda já foi com 13 para 14 anos. Então, 13 para 14. Quebrei, comecei novamente um negócio com 15 para 16. Com 17 quebrei. Que era o quê? Que era uma fábrica de salgado. Ah. E aí? Então, Aí foi fazendo, quebrou. Quebrei. Tudo que eu colocava, eu quebrei. Então, com 17 anos, como eu mencionei no princípio, minha mãe me ensinou os princípios, eu saí de casa muito cedo, saí com 16 anos, que eu queria fazer algumas coisas que não... Era errado, né? Ao ponto de vista, tipo assim, o que seria errado? Droga. O bairro era muito fácil para isso. Então, a minha mãe não aceitava nada do que era errado. Então, eu queria acessar certas situações e ela não deixava. Então, eu tive que sair de casa. E quando eu saí de casa, foi aonde eu conheci a palavra de Deus, com 17 anos. Mas lá na sua casa eram quem? Era você, sua mãe, você tinha um pai? Não? Somos em 6. 6 irmãos? 6 irmãos. Eu tenho a minha irmã mais velha, que tem 36 anos, eu tenho 31. Eu tenho meu irmão com 32. Nossa, a sua mais velha tem 36 e você tem 31. Minha mãe tem 48 anos. Então é tudo escadinha mesmo. Minha mãe teve com 12 anos o primeiro filho. Nossa, velho. Não, então ela era quase... Era criança. É. Era uma criança. Então nós somos em 6 lá em casa. Então a gente sempre trabalhou. E quando eu menciono que eu conheci a palavra de Deus, é que aí eu conheci o que é a fidelidade. Que aí é onde eu comecei. Mas você teve pai também nessa? Sim. A minha mãe se separou do meu pai muito cedo. Então meu padrasto que me criou, então é meu pai também. Eu tinha um ano para 2 anos, quando ela se separou do meu pai. E aí ela teve minhas 2 irmãs. É uma história muito longa, porque o primeiro casamento da minha mãe, ela teve eu e minha irmã, que é a mais velha. E o meu padrasto, ele teve 2 guri, o Feb e o Teto. O nome deles não é esse, mas é porque eu chamo eles. Coisa, né? E o Feb tem 32, eu tenho 31, o Teto tem 30. A Andriele tem 28, a Catiele tem 26. Então é uma escada. Pô, mas então você foi criado com muita criança também, muita alegria, muita bagunça e tal. Mais ou menos. Mais ou menos, porque nessa época a minha mãe não tinha muito discernimento. Então era muito trabalho. Quando eu falo trabalho, era de segunda a segunda, não existia férias, folga, periferia. Passar férias na praia. Nós abrimos o mercado às 7h30 da manhã, fechava meio-dia e meia para a praia, saía da praia às 3 da tarde. E abriu o mercado às 3h30. Então isso não é férias. Não, mercado é um negócio que dá muito trabalho, como restaurante, etc, né? Muito trabalho. Cara, mas aí, andando aí pra frente aqui, você teve uma escola da vida, né? Realmente a escola da vida ali. Aí você saiu do Brasil, como é que... Você tem quantos anos hoje? Tenho 31. Você é novão também, velho. 31, cara, tá novo. Aí você saiu do Brasil, tem quantos anos? Então, eu saí do Brasil por quê? Porque como eu mencionei, eu conheci a palavra com 17 anos e eu conheci o que era a fidelidade. 17 para 18 anos. A fidelidade, quando eu menciono, é questão a Deus mesmo. Dízimo, oferta, é isso que eu conheci. E com isso, eu percebi que tudo que eu tentava colocar, eu não mantia. Eu não conseguia manter aquele negócio. Então, eu com 18 para 19 anos comecei a vender telefone. Nessa época não era aqueles telefonezinhos da Nokia, que tinha o joguinho da cobrinha. Da cobrinha e tal, que a bateria durava uma semana. Exatamente esse telefone. Eu comecei com 18, eu saí de casa e comecei a vender telefone. Pegava do pessoal que viajava para São Paulo, na época para o Paraguai, Uruguai. Olha, velho. E aí eu saía a vender. Então eu vendia DVD, aqueles DVD pirata.
3 por 10, 5 por 10, eu saía para vender. Tudo que me desse para vender... Na rua? Na rua. Eu saía para vender. Eu só não nada contra, democracia em primeiro lugar, eu não me se sujeitava a ganhar pouco. Eu não queria fazer o que era errado. Olha que interessante. Mas eu também não queria ir trabalhar para ganhar. Na época era o salário. Eu nunca me esqueço que eu fiquei 25 dias numa padaria, ganhei R$520. Eu olhei para a cara do dono e falei, não, eu não vou trabalhar com isso aqui. Você ficou o mês inteiro? 28 dias. Para ganhar R$520. R$520. Eu olhei para ele e falei, não. Cara, R$520 em euro é 100 euros, né? Basicamente. Praticamente. Aí eu falei, não, nunca vou trabalhar assim. Dessa forma eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Cara. E aí foi aonde... Cara, mas isso é um pensamento muito interessante, sabe por quê? Porque no seu caso, né, velho, isso te moveu muito ali, né? Ou seja, você já jovem, 17, 18 anos por aí, falasse, cara, eu não vou me sujeitar a trabalhar por um salário mínimo, né? E isso aqui não vai me fazer chegar onde eu quero chegar. Só que é engraçado, porque a maioria da sociedade é assim, né, cara? A maioria da sociedade trabalha por um salário mínimo, se sentem... Obviamente, ninguém está feliz. Aqui em Portugal, o salário mínimo de 850 euros. Cara, Subiu agora para 860, né? De 860. Pô, a pessoa que ganha 860 euros aqui, cara, vive na miséria. Como no Brasil, R$1.300 também, Exato. vive na miséria. Aí entra que é a questão realmente que eu vejo que o pai e a mãe, ele tem que levar. Se ele quer que o filho dele seja igual a ele vai manter a mesma cultura dentro de casa. Se ele quer que o filho dele seja um empreendedor, um empresário, ou ele quer que de fato o filho dele desenvolva, ganhe dinheiro, ele tem que fazer com que... Ele tem que ensinar o filho dele a sair fora da caixa. Foi o que a minha mãe fez. Então, com 18 anos, na verdade, eu comecei com 9, eu já tinha 9 anos de experiência, já tinha quebrado 2 vezes, eu já sabia o que era dinheiro, já tinha visto dinheiro, já tinha 4 funcionários. Cara, então, eu já tinha uma noção, porque a minha mãe, aos trancos e barrancos, eu costumo dizer, ela teve que largar na nossa mão, porque senão ela também não ia conseguir. Porque nessa época ela também não tinha dinheiro. Minha mãe começou o mercado, o mini mercado, ela foi em um supermercado, comprou um ovo, um arroz, uma farinha, colocou na prateleira e agora começou o mini mercado Aleca. Tipo, sem dinheiro, era um bar, trocou o bar por um mini mercado. E prosperou? 100%. É mesmo? Olha 100%. Assim, quando eu falo 100%, hoje, contando um pouco assim da minha mãe, ela tem 15 casas alugadas. Nossa! Ela tem um patrimônio de mais de 5 milhões no Brasil, 48 anos, não precisa trabalhar mais. Caramba, velho. Tá tranquila, de uma favela. Sério? Ela veio de uma favela? E nunca estudou. E teve filho com 12 anos de idade? Com 12 anos, e nunca estudou. Cara, é incrível, hein? Não, na verdade, traz a sua mãe aí pro podcast, pô. Exato, ela tá aqui em Portugal, ela veio para Portugal, abriu o negócio dela aqui em Portugal. Ela tá morando aqui agora? A minha família toda tá aqui em Portugal. Nossa, velho, que história... Incrível, né? Incrível. Então eu tenho essa experiência dentro de casa. Cara, mas o que você tá me falando aqui, eu vou te falar, isso que você já disse aqui já serviu pra minha vida pessoal, velho. Porque eu tenho minhas filhas, né? 9 e 11 anos. E elas, querendo ou não, vivem numa situação bastante confortável. E eu tava pensando nisso, cara, como é que eu consigo colocar... que elas não passam necessidade, elas nunca tiveram assim, cara, ter que pensar se amanhã vai comer, se amanhã, ou seja, mais ou menos tudo que elas querem, elas têm. Então aí você me deu, cara, me fez aqui até virar uma chave, falei, cara, eu tenho que começar a ensinar elas o empreendedorismo, ou seja, botar elas para fazer alguma coisa. Eu tenho 2 filhos, Rafael, eu tenho uma menina com 7 anos, 6 anos e o Liam com 2,5. A minha menina com 6 anos, eu já ensino ela A Nicole, ela sabe os números de ponta a ponta. Eu já ensino, eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu não quero apanhar, eu não quero fazer com que a minha filha sofra como eu sofri, no sentido do amor que não teve tanto quando eu era mais novo, aquele apego de pai, de mãe, eu não tive tanto isso, mas eu quero ensinar os princípios. Ela tem que saber exatamente o que é um euro. Ela tem que saber dar valor a um euro. Ela tem que saber como ganhar um euro. A minha filha é obrigada a saber. Por quê? Como você falou, minha filha hoje ela não passa dificuldade, ela tem tudo. Ela tem a casa da Barbie, ela tem tudo. Mas ela já faz essas coisinhas para ganhar um dinheirinho ou não? Eu ensino ela a ser dizimista, ela é obrigada. Eu ensino ela a questão de repartir. Eu ensino ela a questão de dar, de desapegar.
E eu dou muito não para ela. Existe o dia sim, o dia do sim, e um dia do sim e 28 dias do não. Mas o que é o dia do não? Não O dia em do que não sentido? é tudo que ela quer. A cada 10 coisas que ela me pede, eu dou um. Tá, mas você já tá ensinando ela a ganhar dinheiro? 100%. Eu ponho o dinheiro em cima do meu escritório e eu falo, filho, o que faz com esse dinheiro? Tem vídeos dela vendendo na Netmore. Ah, que legal. Filho, o que você vai ser? Ah, eu quero ser médico. Então, médico tu vai ter que estudar. Ah, pai, mas médica não dá tanto dinheiro, né? Depende, se tu saber empreender, sendo médica dá dinheiro. Infelizmente, né? Olha só, a gente chegava numa situação da vida que a gente diz que médico não dá tanto dinheiro. Isso é uma coisa louca, né? Porque para nós, médico sempre foi a profissão que mais dava Exato, dinheiro. mas Mas hoje em dia só não tem. Porque ser médico, ser advogado, vai ser obrigado a estudar. Para ser médico, para ser advogado, para ser um juiz, tem que estudar. É obrigado. Agora, o que você quer, filha? Você quer ter uma boa qualidade de vida? Ou você quer estudar e ir para as melhores escolas do mundo? Ah, pai, eu quero os dois. Não, os dois não tem como, filha. Mas se calhar até tem, mas pronto. Cara, mas olha, vamos lá, senão a gente não vai sair daqui hoje, porque eu tô ainda curioso para saber. Sua saída do Brasil, como é Minha que saída foi do isso? Brasil Você com estava vendendo os telefones lá? 18, 19 anos, 20 anos, eu estava vendendo, ganhava no Brasil 4, 5 mil reais por semana. Por semana? Tinha Vendendo um celularzinho assim pro Sim. pessoal? Vendendo o celular. E porque a palavra é diminutivo, né? Não era um celular. Eu vendia 30. Então vender um telefone é uma Sim. coisa. Quando você busca vender 30, Mas para pessoas diferentes, você vendia totalmente. um a um. Eu botava a mochila nas costas e ia vender. Sem dó, para quem for. Batia nas portas de empresa, oferecia, nessa época era o Orkut, MSN, então eu saía oferecer já nessa época. E eu abri 2 lojas e com 20 anos, nessa época, como era de São Paulo, não tinha nota fiscal, a Receita Federal me pegou. Aí quando a Receita Federal me pegou, eu perdi 330 mil. Sério? Com 21 anos. Mas você já tinha esse dinheiro? Já tinha esse dinheiro. 330 mil. 331. Sabe aquele cheque? Ah. Aí entra o cheque. Porque eu já vendia para as lojas. Eu já distribuía para as lojas. Você começou a vender para as lojas. Eu saí do consumidor final e fui para as lojas. E quando eu fui para as lojas, eu vendia no crédito. Eu chegava, Rafael, né? Estou dando um exemplo. Eu vendo esse telefone, assim, eu te dou um crédito para 30, 60, 90 para você pagar. No Brasil existe muito isso, até hoje. E a pessoa, ok, beleza, ela dava 3 cheques já. E pronto, eu já trocava nessa época com 21 anos. Ah, você já trocava o cheque. Já trocava o cheque, já recebia agiota, já fazia o negócio rodar. Caramba, E quando eu perdi esse dinheiro, a Receita Federal me pegou, que é algo que eu não apoio ninguém fazer, trabalhar dessa forma, porque nessa época eu não tinha entendimento, tanta maturidade, então não aconselho. Mas te pegou mesmo, tipo assim, foi lá e te pegou? Assim? eu tinha uma loja e ela foi abatida a fiscalização, não tinha nota. Não tinha nota nada. Não tinha nada de nota. Perdi tudo. Pronto, não existe, não, é descaminho que se fala, né? Não é algo, não vai preso, nada. Simplesmente paga a multa e perde tudo. Ponto. Assina o papel. Mercadoria toda? Toda a mercadoria, perdi tudo. Nossa, E é isso, hein? perdi a mercadoria. O cheque das pessoas começaram a voltar. Os agiotas começaram a cobrar. E aí que veio o terceiro fundo de poço. Que aí ou eu saía do Brasil, porque ou eu saía do Brasil para trabalhar, para pagar as contas, ou eu voltava a viajar para poder fazer tudo novamente. Aí eu pensei comigo, falei, não, isso não é vida. Por mais que eu ganhava bem, por mais que eu tinha condição, eu tinha nome, imagina, eu tinha 3 agiotas. Quando eu falo esse nome, tem gente que acha que é um nome pesado, só que eram pessoas tranquilas, até hoje eu me relaciono com eles, pessoas que me emprestavam dinheiro, que confiavam em mim. Então eu tinha crédito com você com 100 mil, com ele com 100 mil, com ele com 80 mil. Então com 21 anos já ter um crédito de 280 mil, não é para qualquer um. Por quê? Porque eu tinha responsabilidade, só que eu perdi. O meu trabalho não era correto. Então o que eu fiz? Eu olhei para eles e falei, olha, é o seguinte, estou devendo, estamos juntos, estou indo embora. Tentei o visto americano 2 vezes, me negaram e eu não sabia o que fazer. Um colega meu falou, por que você não vai para a Inglaterra? Onde fica? Isso numa segunda-feira. Olha. Onde fica? Fica na Europa. Onde fica? Fica lá em tal lugar. Na quinta-feira eu estava dentro do avião. É mesmo, velho?
com 1.740 libras no bolso, falaram que era um quarto, 180 libras na semana, e ele falou que tinha um trabalho para mim para ganhar 6 libras e 80 horas. Quem disse? Que é esse meu colega. Ah, esse colega Ele chegou e falou isso. Eu falei, tá bom. Saiu eu e minha esposa. já era casado então nessa época. Já era casado, já fazia 2 anos e meio. A minha esposa, conheci ela com 14 anos. Uau. Nós casamos com 18. Cara, E eu tinha 19. Incrível. E eu casei e aí quebrei. Foi embora. Fui embora. Foi embora para Pra Inglaterra. Inglaterra. Aí passei, nem sabia o que era imigração, não sabia. Quando falava desse negócio de imigração, eu falava, ninguém me perguntou nada. Entrei e tranquilo. Botaram eu dentro de um quarto, 180 libras a semana, 3 semanas de depósito. E Deus te abençoe. Eu falei, tá bom. É isso aí. E para trabalhar com o quê? O que você foi trabalhar? Aí quando é chegou? loucura. E aí? Aí eu vendi salgado. Eu fazia o salgadinho e saía pra vender. Ué, então voltou lá na, Lá no voltou lá na Prestígio, sua ué. infância. Sem dó. Fazia salgado, fazia bolo, fazia pudim, marmita. Tudo. E saía no Orkut oferecer. Porque quem me falou que ia me dar trabalho não me deu. Não deu? Não, Chegou lá, não tinha trabalho. não tinha trabalho. Sem documento, não sabia o que era documento. Sem inglês, não sabia o que era inglês. Nossa. Aí eu saía para vender as coisas. Você Comprar onde? Pro brasileiro. Eu podia ver um brasileiro, ou eu ia atrás, eu pegava um ônibus e saía. E botava a mochila nas costas e eu tenho foto e vídeo fazendo isso. fazendo tudo isso. Exatamente isso. E isso vendia para brasileiro. Para O brasileiro. seu público lá eram os brasileiros que Brasileiro. estavam lá. Que estavam lá. Então, nesse período de 6 meses, eu troquei de quarto 8 vezes. Eu ganhava cesta básica do pessoal da igreja para poder comer, que eu não tinha condição. Eu ganhava roupa das pessoas, porque eu era muito frio. E o pessoal me ligando do Brasil. E cadê meu dinheiro e tal? Eu falei, olha, eu pensei que dava certo. E quando eu ia que eu fiquei legal, 6 meses, eu liguei para a mãe. Eu falei, mãe, a mãe me empresta 15 mil para me voltar para o Brasil, porque aqui não tá dando não. Porque no Brasil eu ganho mais dinheiro. Eu não tô conseguindo fazer a coisa acontecer não. Aí ela assim... Isso depois de 6 meses. Que Depois de você 6 meses. estava Ela estava doido. assim... Ninguém mandou você fazer essas contas. Eu falei, tá bom, mãe, tamo junto, tá? Muito obrigado. Sério, essa mãe foi logo assim. Eu amo a minha mãe por causa disso. Porque ela é... Ninguém mandou você fazer. Responsabilidade é tudo, eu te ensinei. Nó. Aí, aquilo ali pra mim, quando você Deu aquela acordada, deu falou, aquela cara, acordada, eu falei, não vai ter agora jeito. não vai ter jeito. Eu não tenho mais outra saída. Ou Ou seja, ela queimou o barco mesmo, queimou as pontes, né? 100%. Taf. 100% ali. Meu amigo, agora ou vai. E aí eu me lembro que eu fiz um voto com Deus e eu falei, não, então tá bom. Eu não tenho nada a perder mesmo. A dívida já tá. Honrar, eu vou ser fiel. Agora eu vou ter que fazer a coisa acontecer. E o primeiro sacrifício que eu fiz, exatamente quando eu juntei 800 e poucas libras, eu falei, não, isso aqui não vai mudar a minha vida, eu sacrifiquei. E quando eu sacrifiquei esse valor, 2 meses depois eu juntei 1.240 libras. Sacrificar significa, ou seja, você deu. Deixar no altar. É sacrificar mesmo. Aí foi a virada de chave foi o meu eu. Aham. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais vender nada que não fosse correto, assim, no sentido com nota. Eu ia obedecer mais o processo, eu ia escutar mais certas pessoas, eu não ia fazer da minha vontade. Eu ia aprender, que aí, graças a Deus, eu agradeço a Deus ter me colocado na Inglaterra, porque a cultura inglesa ela é muito correta, o horário. Correto, ali. Ela é muito... Os pequenos detalhes, como eu mencionei no começo, eu não dava muito valor. E aí eu comecei a observar isso. E aí? Aí, como é que foi essa virada de chave sua? Qual que foi o momento da sua vida que você... Aliás, esse já foi um momento aí, Foi um né? momento. Mas a partir daí, o que mudou aí na sua vida? Mudou que eu fiz o que eu aprendi. Comprei 1.240, comprei 15 primeiros telefones, era o Grand Prime, coloquei a mochila nas costas. Ah, então nós vamos voltar nesse número aí daqui a pouco, né? No 1.240, que foi que você tinha esse dinheiro e você comprou o telefone com isso. Exato. E aí? Fui vender. É isso. As coisas, muitas das vezes, Rafael, é simples. É comprar e vender. É comprar e vender, né? Eu costumo dizer, eu não tenho dinheiro. Ontem,
Eu fui comprar água, 15 cêntimos, comprei 10 fardos de água, 15 cêntimos. Se eu vender por €1, eu não ganho dinheiro. Então, resumindo, existe dinheiro no mercado. A pessoa tem que comprar e vender. Comprar e vender. Então, foi o que eu fiz. Eu botei a mochila nas costas e vender. De Aí novo. vendia para um, para outro, vendia para um, para outro, oferecia, batia na porta. Só que aí eu observei o seguinte, aí que vem o X da questão. Eu falei, não, eu tenho que ter um diferencial. Porque eu olhava para um lado muito indiano. Na Inglaterra tem muito indiano, Vendendo paquistanês, também, vendendo, tudo, né? chinês, vendendo tudo. Eu falei, o que eu vou fazer de diferente? Então hoje eu tenho, graças a Deus, eu posso dizer um orgulho de dizer que Deus me deu essa direção, porque eu sou um que faço o que eu faço na Europa toda. Eu fui o pioneiro da Europa a vender parcelado, dar crédito para brasileiro. É o que você faz hoje. Simples. Ou seja, a pessoa quer comprar um telefone. Ela é imigrante, ela chega hoje no aeroporto de Lisboa, no outro dia ela consegue comprar comigo. É mesmo. 100%. Que aí é onde eu olhei para aquele mercado na Inglaterra e falei o seguinte, como que uma pessoa com 1.240 vai dar crédito para brasileiro? Eu dava, por quê? Porque a minha mãe dava. Olha só que Que ela interessante. vendia roupa no mercado, Ela ela dava dava crédito. Só que como que ela cobrava? Ô, fulano, Tá me devendo. meu dinheiro. Então eu dava 2 semanas para te me pagar. Falava, tá bom, eu batia na tua porta. Você ia lá bater? Uai. Eu era o vendedor, eu era o cobrador, eu era o entregador. Lá na Inglaterra? Tudo. 100%. Mas não tinha um pessoal que dava o sumiço, não? Tem, ué. Faz parte do jogo. Não posso olhar para isso, tem que olhar para aqueles que não. É. Então, no princípio, eu batia na porta. Então, o meu diferencial, eu falei, não, vou fazer isso. Virou, na Inglaterra, virou notícia para todo lado, É mesmo. na boca de brasileiro. O cara tá vendendo telefone parcelado. E eu vendia. E a pessoa te dava o quê? Cheque também? Não. Nada, na época palavra. Não era cheque, não. Na Na palavra. palavra. E eu no papelzinho. Se eu perdesse esse papelzinho, eu perdia a dívida. E aí eu comecei. 1.240, fui para 3.000, 3.000, 3.500. Tudo parcelado. Tudo parcelado. Mas aí, nessa época, você já conseguia fazer as coisas tudo legalmente ou não? Não. Também não dava. Também porque... não tinha como, não tinha nem documento, sabe nem o que era. Você nem tinha documento nessa época também, Só que eu tinha a dívida no Brasil. no Brasil. Então eu fiquei 1 ano e meio comprando e vendendo, sem botar o pé no shopping, sem gastar e só no McDonald's. Porque eu não gastava. Então eu tenho vídeos e fotos quando eu juntei as minhas primeiras 30 mil libras. Depois de 1 ano. Uau. Aí a roda começou. Você juntou 30 mil 30 mil libras. libras. Aí começou a rodar. Eu não mandava para o Brasil, mas eu também não gastava. Então, o primeiro conselho que eu dou para você que está começando, nunca toque no capital. Nunca o quê? Nunca toque no capital, porque o capital vai fazer você multiplicar. Se você tocar no capital para comprar ou pagar uma dívida, você não tem como rodar. Então, eu não toquei no capital. Mas aí você ficou com dinheiro vivo, então. Você não Não, tinha nem dinheiro, nem era no banco, então. Não, era dinheiro vivo. Nossa. Então aí eu fui indo, fiquei 1 ano vendendo porta a porta, 1 ano e 4 meses vendendo porta a porta. Em fevereiro de 2017 eu abri a primeira loja no Reino Unido, que é embaixo de um açougue brasileiro. É 3x4, no Brasília Center, em Stockwell. Olha. E nessa época já chamava Netmore. Netmore. Netmore, que é a sua Sempre empresa. foi. Diga, Sempre foi esse nome. E foi nessa loja em que eu bati o recorde na internet, que eu botei mais de 5 mil pessoas ao vivo. Eduardo Costa numa live, eu na outra, eu botava mais pessoas que o Eduardo Costa. Por isso que eu conheço a internet, se der tempo eu explico um pouquinho mais sobre isso. E foi nessa época que depois de 6 meses com a loja, em 1 ano e 8 meses eu paguei todo mundo no Brasil, recuperei todos os cheques. Sério? Aí paguei todo mundo no Brasil, recuperei todos os cheques. Minha esposa ficou grávida e eu não tinha documento. Nossa. Tive 2 casas no Reino Unido. Comprei casa, carro. Comprou casa? Eu tinha Sem documento? Você pode comprar casa sem documento? Na verdade, o documento que você fala é europeu, né? O brasileiro Sim. pode. Ah, sim, é, claro. Eu não o tinha brasileiro- documento europeu. Você pode chegar lá hoje com o passaporte brasileiro. É, mas depois de um tempo que você tá lá assim, você fica meio que legal no país, aqui também, né? Mas Depende, né? Depende. Você pode trazer seu documento do Brasil, teu imposto de renda do Brasil, você consegue Claro. comprar lá, mesmo já passando. não, é o verdade, período. claro. Então, depende muito da negociação com o banco. E em outubro, dia 8 de setembro de 2017, eu tive 32 denúncias da imigração. Nossa. O pessoal começou a te denunciar. Aí eles foram atrás de mim. Eu tenho vídeo e foto.
Porra, de novo. De novo, agora... Aí, nessa época, eu tinha uma loja em frente ao estádio do Chelsea. Eu tinha acabado de... Era dia 9 de setembro, é o meu aniversário. E dia 7 de setembro, minha certidão chegou na Inglaterra, depois de 1 ano e meio, para me dar entrada na minha nacionalidade. No dia 10 de setembro, num domingo, eu tinha 2 lojas. Uma em frente ao estádio do Chelsea e outra em Mas foi em que ano? Em 2017. 2017. A imigração bateu nessa loja. Se ela fosse na outra, levava todo mundo. Nossa. Eles bateram na loja errada. Porque eu estava inaugurando a outra loja. Ah, então você não estava nessa outra. Não estava nessa outra. Aí não pegaram ninguém, não levaram ninguém. Mas você ficou sabendo. Não, na hora. Recebi a notificação na hora. Aí deu uma virada de jogo. Aí você ficou preocupado. Aí as coisas começaram a ficar. Aí eu caí na real que eu pensei o seguinte. Se eu ficasse dessa forma, ia acontecer tudo que aconteceu comigo em 2018. Eu ia perder tudo de novo, ia ter que começar tudo novamente porque eu não tinha base, que é a questão que está no meu nome, documentação, bonitinho. Aí eu botei o pé no freio e falei o seguinte, não, pera lá, eu não posso continuar dessa forma. Eu tenho que me regularizar. Minha filha nasceu lá na Inglaterra. Claro. Eu tinha tudo. Aí eu peguei não. E eu vim para Portugal. Entrar na minha nacionalidade. Entendi. Aí eu vim para Portugal. Aí você veio quando? 2017. 2017 mesmo. Dia 15 de outubro de 2000, um mês depois, praticamente. Mas as lojas continuaram lá. Continuam até hoje. Continuam até hoje. As lojas continuaram lá. Quando eu falo que eu fui deportado 3 vezes, é que eu vim entrar na minha nacionalidade. Quando eu voltava para o país, eles não deixavam eu entrar. Você tentou voltar para a Inglaterra? Na Inglaterra. Eu vim entrar na minha nacionalidade, não sai na hora, né? Claro. Não sai na hora, ela demora. Eu vim, dia 17 de outubro de 2017, dia 21 eu tava voltando para a Inglaterra. Cheguei lá, eles olharam pra minha cara e falaram, esse carro que você tá aí, era um Audi na época, tá no teu nome, você não pode. Aquela casa tá no teu nome, você não pode. Aquela tal tá no teu nome, você não pode. Você não pode mais entrar aqui. Sério, velho? Aí eu falei, isso no aeroporto? Calais. Tava de carro nessa época. Uma vez de carro e 2 vezes no aeroporto. Eu falei, tá aí agora, minha filha tá aí, minhas coisas tá aí, tudo tá aí. Não, você não entra. Nossa. Eu falei, e agora? Vai pra casa. Tá bom. Deu meia volta? Meia volta, vou ver 1.850 quilômetros. Volta pra Portugal. É literalmente isso. Cara, e sua filha tava lá? Sua mulher tava lá? Minha tava lá com 3 meses, minha esposa. Tava lá com 3 meses e tentei novamente, arrumei a documentação aqui. Cara, fiz de tudo, contratei advogado para provar que tava... Não, você não entra mais aqui no país. Mas hoje você pode entrar ou não? Não, aí 6 anos já se passaram, né? Aí você conseguiu depois de 1 ano e meio que eu passei por tudo isso, perdi todas as lojas. Perdeu lá? Perdi todas as casas, perdi as empresas, perdi tudo, tiraram tudo de mim. Sério? Caramba, sério. Poxa. Por quê? Porque eu confiei numa pessoa, que ela tinha documento, eu botei no nome dela. Tirou tudo de mim. Aí é pesado, hein? Faz parte do processo. E esse processo é dolorido, hein, moço? Faz parte. Mas o que eu aprendi com isso? Confiar nas pessoas, sim, nas pessoas certas. Mas como saber que é a pessoa certa? Essa é a grande questão, porque na época você achava, né? Eu achava que eram os princípios, eu não observei os princípios. Eu não observei os pequenos detalhes. Em 9 meses que eu deixei na mão dessas pessoas, eles me tiraram tudo. É sério? 9 meses. Aí quando saiu o meu documento, 1h30 da tarde eu peguei. 6 horas da tarde eu estava onde? Lá em Londres. Dentro do aeroporto. No aeroporto. Aí cheguei. Em 3 meses que eu voltei, eu recuperei tudo de volta. Uau, parabéns. Porque como foi eu que tinha feito o processo, não tinha como eu não saber. Eu sabia onde comprar, onde vender, o que fazer, como questão dos impostos, questão da contabilidade, questão da casa. Então, eles tiraram ali, financeiramente falando, o meu capital. Mas eles não tiraram a sabedoria, o entendimento, não tiraram seu capital intelectual, né? Aquilo que te fez chegar lá, ainda estava com você, né? E aí foi onde tudo mudou, 2018. É onde aí eu comecei... Só que aí você preferiu vir para Portugal com a sua família?
Quando eu conheci Portugal, eu não quis mais saber de Londres. Porque Portugal tem sol, tem dinheiro, tem qualidade de vida. Londres tem dinheiro, mas não tem sol. E não tem sol e não tem qualidade de vida. Qualidade de vida. É verdade. E eu vim parar em Portugal. Tá feliz aqui? 100%. E como é que tá hoje o seu negócio? Ou seja, diz aí, ou seja, do começo lá que você começou com esses 1.240 euros e hoje? Então, desses 1.200, eu comprando e vendendo, foi quando eu vim para Portugal, vi a oportunidade de abrir a loja em Portugal também. Aí já abri a loja em Portugal, com 15, 20 mil euros na época eu tinha, sobrado. E aí eu investi em Portugal. Portugal eu abri Bélgica. Bélgica eu abri Brasil. Santa Você tem Catarina. loja no Brasil também? Eu tenho 4 lojas no Brasil. Abri em Santa Catarina. Abri também, voltei a abrir França, Espanha e mais lojas no Reino Unido, mais lojas aqui. De lá para cá... E é você então que abre mesmo? Ou funciona como franquia? Não. Tudo é própria. Eu tenho a formatação da franquia já pronta para ser lançada faz 3 anos, só que eu nunca lancei. Olha. Ainda sempre fui como próprio, porque eu sempre cuidei da infraestrutura. Eu quis primeiro fazer a infraestrutura para depois começar a fazer a franquia. E o que acontece? Por que de 1.200 a 1 milhão o poder da conversão? O poder da conversão... Calma, peraí. É que você julgou isso aí, mas o pessoal nem sabe o que é o poder da conversão. Calma. Perdão. As suas lojas hoje fazem exatamente isso ainda, Exatamente. que é Comprar e vender produto parcelado. e vender a crédito. 100%. Então chega um brasileiro aqui e o seu público é quase todo brasileiro? Não, hoje Cara, em dia, todo imigrante que não tem crédito. esse é o seu O meu público. imigrante que não tem crédito. Tem poucos, né? Só tem todo mundo, né? Mas cara, mas esse negócio de você não... a pessoa sai de lá, chega na loja, sai com um iPhone 15. Mas você não tem nada que você pega dela, assim? Existe um contrato, né? Uma leasing, né? Sim. É óbvio que existe um cadastro. Sim, hoje em dia é uma loja, então Não, sério. sempre foi uma loja. Ela sempre existiu um cadastro, Sim. sempre existiu um contrato e sempre existia um bloqueio no aparelho. Ah, bloqueio no aparelho. Exatamente. Se ela não paga... Eu bloqueio ele. Entendi. Então o cara deixa de comer, mas não deixa de Não pagar, deixa de né? pagar. A minha inadimplência hoje é menos de 3%. E é só para quem não pode mesmo. Mas aí você tira, volta com a... Cara, eu tento. Hoje a empresa, eu tenho 3 advogados, 2 contabilistas, 8 pessoas cobrando, tempo real, full time dentro do escritório, sempre fazendo negociação. Me devolve, pega o seu dinheiro de volta. Existe, é óbvio que a gente vem crescendo, eu venho me atualizando e se aperfeiçoando. Entendi. No princípio eu batia na porta das pessoas, 2015, 2016. 2017 já tinha uma pessoa cobrando. Pois é. Então eu já não batia, não tinha mais tempo para bater na porta das me pessoas. paga aí, né? Não tinha mais, não tem mais como. Então hoje a inadimplência é quase zero, então. Cara, E a pessoa, você tem vários tipos de telefone? vários. Hoje toda a linha Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple, eu facilito o pagamento. Tá, achei que era só Apple, não. Não. Não, é tudo. Todos. Tudo que é telefone. Tudo que é MacBook, tudo que é eletrônico. Ah, computador também. Tudo. Tudo que a pessoa quiser, eu parcelo para ela. Ah, eu quero comprar um carro, tu parcela para mim também? Parcelo. Quero comprar uma moto, parcelo? Tudo eu parcelo. Ué, então você é uma financeira quase. Aí é você que tá dizendo, né? Praticamente. Eu não gosto de nada à vista. Entendi. Eu só gosto de pagar. Tipo, no Brasil eu vendo 24 vezes para negativado. A minha inadimplência no Brasil hoje está em 3,8%. Uau. Mas você compra... Eu pago para trabalhar, que aí é a cultura inglesa. Eu pago à vista e vendo parcelado. Pois é. E hoje você tem esse capital de giro, né? Senão, Obrigado. Não tem jeito. Só que aí você cobra uns juros, obviamente, da pessoa. Uma taxa, né? Uma taxa. Uma taxa ali, pequena taxa. Um pequeno acréscimo. Então, isso fez com que, quando você menciona que o processo, então eu tive que me reeducar em seguir de fato o processo. Quando eu menciono processo, é o quê? Nota fiscal, pagar um imposto, Isso. contabilidade, balancete. Eu tive que aprender todos esses processos que eu não sabia. E quando eu menciono não sabia, ninguém me ensinou, eu tive que apanhar.
Na Bélgica, em 2020, eu levei 870 mil de multa. 870 mil? Euros de multa. Por quê? Porque eu estava fazendo as faturação errada. Nossa. Mas bota errado nisso, hein? Bota errado nisso. Bota errado nisso. Vai fazer, o contabilista não sabia falar francês, não sabia me identificar com eles direito. Ele me passou a informação, eu entendi de outra, eu fiz tudo errado. Levei uma baita multa. Não. E tive que. E tô pagando até Mas por hoje. que você abre assim nesses vários países assim? Porque entra no princípio da sua pergunta, o meu propósito. Aonde tiver uma igreja universal, quer ter uma loja Netmore. Nossa, então você vai ter que ter em muito lugar, hein? Muito trabalho para frente. É. Então, se eu tenho esse exemplo, automaticamente eu preciso de pessoas. Para fazer pessoas, eu preciso fazer discípulos e eles entendam o meu propósito, entendam aquilo onde eu quero chegar. E se eles entenderem e eu ensinar eles da forma certa, todas as lojas fazem, desde 2019 eu não ponho pé dentro de loja. Tudo é online. Sim. Tem loja que eu não conheço. Olha, são quantas hoje? 18. Então eu mando um diretor, eu tenho hoje, são 60 pessoas trabalhando na operação, são 8 diretores, onde esses são criados de dentro de casa, assim, no sentido junto comigo, e eu falo, ó, preciso de uma loja lá na Holanda, em tal lugar. Eles vão lá na Holanda e abrem. Mas aí você tem que ter o dono da loja, o gestor da loja e tal. Tudo eu, hein? Tudo você. Tudo À é distância. à distância. Então, que interessante. É tudo eu. É daqui de Portugal eu controlo todo mundo. O sistema. Aí vem, eu tive que fazer sistema operacional CRM, eu tive que montar o sistema, o mecanismo. Tudo foi montado para a Netmore. Aham. Do começo, meio e fim. Então não tem como fugir. Fornecedor, eu sou distribuidor oficial das marcas, eu compro diretamente deles. Uhum. Então eu tive que cercar todos os pontos para que eu pudesse crescer. Uhum. Então hoje, se tu fala assim, Matheus, você quer abrir quantas lojas em quantos dias? A cada 45 dias o propósito esse ano é abrir uma loja. Desse ano de 2024, 24. abriu uma loja a cada mês e Cada meio. 45 dias. Vamos supor, em Portugal nós vamos abrir 154 lojas em 4 anos e meio. Essa é a meta. É simples. São 11 milhões e 800 mil habitantes, 1%, 10% dessa quantidade cabe uma loja. Uhum. Porque o produto já se vende sozinho. E a maneira que eu entrego no mercado facilita mais ainda. Facilita muito, né? Muito. É. Bom, meu amigo, interessante. Mas qual que é hoje a sua faturação hoje? Você pode dizer assim? Como é que é? Hoje, só dentro de Portugal, a gente, do ano 2022 para o ano 2023, nós aumentamos 48%. Terminamos o ano, Portugal, com 3,3 milhões de faturamento, somente Portugal. Foi todo o grupo e todas as lojas, chegamos a 11 milhões e tal de faturamento. 11 milhões e 800 É engraçado, porque eu falei a faturação, aqui em português fala faturação, né? Em Brasil é faturamento. faturamento. É. Então, assim, Mas eu vejo que para Portugal, esse ano é de nós subir 28% Ok. do ano passado. E tem espaço para muito mais ainda. Mas aqui é onde você quer abrir mais lojas. Aqui Então. em Portugal. É porque é o que você está, você se sente aqui. Eu me sinto mais confortável em Portugal pelo fato que o português ele abraçou muito a causa da Netmore. 60% do meu público é português. Uhum. Também se oferece uma facilidade muito boa, né, aqui. Mas agora é o seguinte, vamos falar disso aqui, ó, que eu quero até colocar aqui, que você começou a entrar ali, porque no dia 11 de fevereiro, né, aqui, ó, dia 11 de fevereiro você vai fazer um evento, que é o Poder da Conversão, de 1.200 a 1 milhão. E tem um pessoal bacana aqui, né? Marcos Strider, Renata Aron, tá vendo um pessoal muito bom, muito forte aqui. E aí, qual que é desse evento? O poder da conversão é converter uma situação difícil favorável a seu favor. Então, eu saí de uma situação difícil, né, que foi a dívida. E eu criei algo. Aliás, tive várias, né? Você teve várias situações que eu tive que criar a meu favor. Só que como criar uma situação difícil a seu favor? Mentalidade. É mudar de fato a mentalidade. A mentalidade de que as coisas vão acontecer, a mentalidade de disciplina, de quando eu menciono disciplina, horário, cumprir com a palavra, é andar no meio de pessoas que de fato fazem a diferença, não só com palavras. Então, converter uma situação difícil
a seu favor é você estar em ambientes dessa forma, nesse tipo de evento. Como você tem os seus eventos que você faz também, é estar te acompanhando, né, nas redes sociais, como eu comecei a acompanhar, eu não te conhecia. Eu comecei a conhecer, foi até antes mesmo de quando eu conheci o Espaço, que uns 3, 4 meses atrás, eu comecei a te acompanhar. E já vi seu podcast, já vi com pessoas que você... Aprendi 2, 3 situações que eu visualizei, eu falei, não, isso faz sentido. Sabe? Então, assim, isso faz as pessoas converter uma situação difícil. Não, com certeza. Estar em um ambiente que te leva para cima, eu acho que é um dos fatores mais cruciais para o nosso sucesso. Agora, por que você acha que todas as pessoas não são como você, assim, que conseguem desenvolver, conseguem ir para frente, conseguem, cara, pegar situações difíceis na vida, transformar numa situação boa e continua se submetendo a trabalhar por salários quase de miséria? É democracia em primeiro lugar, ok? Por favor. Eu costumo dizer sempre essa palavra porque é minha opinião. Porque não querem. Não querem pagar o preço. Está escrito isso. Não sou eu que falo. Infelizmente é doído falar dessa forma, mas não querem. A pessoa, quando eu falo não quer, não, eu quero. Não, não quer. Se quisesse, acordava às 6 horas da manhã, nem que ganhasse o mínimo do país, que é 4,40, trabalhasse 16 horas por dia e juntasse primeiro capital. A pessoa não quer. Ela quer o quê? Ela quer trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, férias, 10º, final de semana, churrasco no domingo. E pronto. Então, isso significa o quê? Não quer pagar o preço. E quando eu menciono pagar o preço, é andar em ambientes assim, é estar aprendendo com você, aprendendo comigo e com outras pessoas que estão por aí. Porque 1.200, quem não tem 1.200, Rafael? Pode até não ter, mas dá para juntar, né? 1.200 dá para juntar. 1.200, agora. Mas se eu tenho os 1.200, eu faço o que hoje? Comprar e vender. Se você fosse recomeçar tudo hoje, o que você faria? Tipo Não. assim, uma pessoa que tá ali, tá vendo, tá se inspirada nessa conversa, o cara não sabe para onde vai, o que fazer. Se você retirasse tudo que você tem hoje e Então, você fosse recomeçar, o que você faria? simples. Eu olharia para trás e começaria tudo de volta, comprar e vender, nem que fosse água na sinaleira. No Pingo Doce custa 16 cêntimos uma garrafinha com 600 ml. Se todo dia você pegar 100 água dessas e sair ali em Lisboa, você vende 100 e ganha 85 euros por dia. Aí eu pergunto, é difícil, precisa de lei? Até a lei me chamar, aí eu saio de Lisboa e vou para Belém. Aí sai de Belém e vou para Amadora, mas é errado, no seu ponto de vista. Eu não estou roubando nada de ninguém, eu estou comprando e estou vendendo. Então, você, eu e todos os players no mercado, a gente compra e vende. Você vende a sua hora, você vende seu conhecimento, você vende sua casa, você vende um carro, você vende. Não importa o que, você vende. Agora, o conselho que eu dou é, o que você sabe vender? O que a pessoa sabe vender? Eu sei vender meu conhecimento. Sem resultado, ninguém paga. É verdade. Então, busca primeiro o resultado. Foi o que eu fiz, que eu gosto de falar de balancete. Os números não mentem, por isso de 1.200 a 1 milhão, não sou eu que falo. Porque uma coisa é nós vir aqui falar que, eu tenho 10 milhões na conta. Tá bom, mostra. Obviamente, resultado é resultado, né, velho? Resultado é... Então, no dia do evento, eu vou falar muito sobre isso. A pessoa comprar, vender, aonde, como se comportar, de fazer com que pouco a pouco ela possa de 1.200 ir para 1.300. E no dia, né, Rafael, como você falou sobre esses nomes, você também vai estar, né? Vou estar. Espero que você esteja aí com a gente. Você sabe que é o meu aniversário de casamento, né? 18 anos de casado, dia 11 de fevereiro, sabia? Aí é doideira. Não, mas vou estar lá. Não, mas a sua esposa vai deixar? Já deixou, para uma causa especial. Não. E faz sentido para você isso que eu falei, que as pessoas não querem pagar o preço? Cara, não, obviamente faz muito sentido, mas é que no fundo, cada um tem o preço para as coisas da vida. Por exemplo, vamos supor assim, a gente pode falar uma pessoa que é obesa. Quem não sabe hoje como emagrecer, né? Mas tem um preço a ser pago. E é caro, né? Para muita gente é caro. Ou você ser mais fit, você ter mais saúde. Tudo isso tem um preço.
Cara, o empreendedorismo também, né? Só que eu acho que é o seguinte, nem todo mundo tem essa aptidão por risco, né, cara? Cara, você ali teve uma coisa. Porque eu acho eu tô lendo um livro nesse momento que chama Psicologia Financeira, muito interessante. E ele falando assim da comparação do como é que a sorte e o risco são irmãs e andando de mão dada. Do mesmo momento, você vai desenvolvendo, você vai criando. Cara, você tá muito perto do risco, né? Você mesmo, cara. Quantas vezes você subiu e de repente, perdeu tudo. E nem todo mundo aguenta isso. E às vezes é mais confortável mesmo estar, cara. Ainda que não seja uma situação boa, né, ganhar um ordenado mínimo, etc. Mas para ela é o melhor que consegue nesse momento. Mas hoje, Rafael, eu vejo muito o seguinte, todo mundo quer ser empreendedor, Aham. ok? Todo mundo quer ser empreendedor. Mas hoje um bom gestor, um bom executivo, ele ganha muito mais que muitos empreendedores. Aham. Eu particularmente, se tiver dessa live, eu preciso de uns 10 executivos aí, financeiro, Aí, ó, marketing. quem quiser entre em contato Por aqui. favor, por quê? Porque são pessoas valiosas, que estudaram, que sabem se comportar no mercado, que vale muito. Mas hoje você acha que você tem dificuldade de achar esse profissional? Não tem no mercado. O que tem, tu tem que tirar de empresa e pagar caro ainda. Tem que Tem pagar. que tirar de empresa e pagar caro. Porque senão não... Então, olha, pessoal, quem tá aí, ó, quem tá assistindo, se é bom, é bom. Tem que ser bom. Entra em contato aí. E já agora fala o seu Insta, então. Matheus Serafim, Matheus com H ou não? sem H. Sem H. Matheus Serafim, ponto oficial. E eu vejo da seguinte forma. Tem dinheiro no mercado. Isso tem. Tem dinheiro no mercado. Tem dinheiro para poder ganhar. Então, você para pensar o seguinte. Fé, palavra e números. A fé, todo mundo tem fé. Mas fé para ganhar, todo mundo tem. Fé para esperar e fé para perder. Mas como assim? Por que as 3 tipos de fé? Porque sorte, democracia, para mim não existe. Existe fé. Tem pessoas que têm fé para comer carne, tem pessoas que têm fé para comer legumes, mas no versículo 4 fala, quem és tu para julgar o amigo alheio? Então eu não posso nem julgar e nem pré-julgar. Só que, pera lá, fé para perder. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder, você não gosta de perder. Com certeza. Só que perder faz parte. Sacrificar faz parte. Faz parte do jogo. Então, se eu sei que faz parte, eu posso dizer no meu mindset que eu não gosto de perder, mas eu quero perder. Porque quando eu perco, eu aprendo. Quando eu perco, tudo que eu passei, Rafael, eu tive que aprender. Aliás, quando você perde, você tem a possibilidade de aprender com o erro. Mas tem muita gente que perde e às vezes não aprende, né? E continua dando a mesma cabeçada, aí né? vem a fé de esperar. Perdi, agora qual o momento certo para poder voltar novamente? Esperar. Aham. E existe a palavra é interpretada, Rafael. Você interpreta de uma forma, eu interpreto de outra. Claro. O que vai dar certo com você não quer dizer que vai dar certo comigo. O livro que você leu não quer dizer que vai dar certo comigo. Exato. Então a palavra ela é interpretada, só que a palavra é conhecimento, informação e prática. Só que os números não mentem. Gregos e troianos, os números é obrigado a bater. Numa mesa de negócio, o que manda é o balancete. A história é linda, maravilhosa, tem amor, tem sentido, faz sentido? Maravilhoso. Deixa eu Mas ver se o balancete não bater, nenhum investidor coloca o dinheiro. Então eu aprendi isso muito cedo. Então eu venho criando essa metodologia na minha vida e é isso que eu quero passar para as pessoas no poder da conversão. Que os números não mentem. Por mais que seja pouco, 1.200, ou que seja 2.000, ou que seja 10.000, ou que ela tenha o seu negócio que já está com 30, 40, seu café, seu restaurante não está vendo resultado, falta gestão, falta uma organização. Certo. Então quando ela consegue colocar os números no lugar certo, deixar um pouco da palavra que é interpretada e usar mais a fé de esperar, aí a coisa acontece. Não, é impossível não acontecer. Porque está escrito. Mas você trabalha hoje ainda muito? Eu trabalho 16 horas por dia. É sério? Que eu durmo 8. A partir do momento que o meu WhatsApp está ligado, eu não estou na operação. Mas meu WhatsApp está sempre investindo em alguma coisa. Então, eu não tenho só a Netmore. Hoje eu tenho um banco digital, eu tenho um banco no Brasil, registrado pelo governo brasileiro, eu tenho um banco na Inglaterra, eu tenho um mercado. Mas você não vai ser preso aí não, né, velho? Como eu? Tá tudo certinho hoje. Graças a Deus. Não, Só tô brincando o nome aí. Não, tô brincando. No sentido, Não, pra te ver, se eu
eu cuidei muito disso. Eu morro de medo disso, porque eu sei que eu já passei por isso. Não, velho, parabéns por essa trajetória incrível, incrível mesmo. Parabéns, assim, é muito inspirador isso aí. Cara, inspirador é isso, é porque você começou e é que às vezes as pessoas esperam ter tudo certinho, tudo funcionando para dar o passo, né? E se você espera isso, você, se calhar, nunca vai dar o passo, né? Porque igual você falou, cara, antes você vendia, cara, sem nota, sem nada, e não sei o que lá. Aí, pô, vem alguém, tirou o seu negócio, aí você, cara, continua. Aí faz assim. E hoje você, né, faz tudo certinho, você aprendeu, você cresceu, desenvolveu. Pô, e ainda tem coisa que você deve estar fazendo e que, cara, não dá tempo de esperar, pô, vamos lá e vamos fazer. Exatamente, Né? porque senão... como eu pego esse exemplo que você falou, as pessoas têm que ter isso em mente. No começo, porque se a gente parar para observar, e senão a gente vai levar muito tempo. Não, deixa eu já... Não, mas pode falar que a gente... Quando José foi para o Egito, ele sabia falar a língua? Não. Ele era um imigrante. Uhum. Abraão foi um imigrante, José foi um imigrante, Moisés foi um imigrante. Todos nós somos imigrantes. Significa, no princípio, todos nós temos algo que a gente errou. Uhum. E vamos errar, vamos continuar errando. Agora, a humildade procede a honra de querer aprender. Moisés sabia 14 línguas. Moisés era matemático. Engraçado. Moisés sabia a cultura de ser um príncipe. Moisés sabia se comportar. Por que Deus falava com Moisés e não falava com Arão? Uhum. Porque o que ele tem para Moisés, ele não tem para Arão. E o que ele tem para Arão, ele não tem para Moisés. Resumindo, se posiciona de uma maneira que é o seguinte: o que Deus tem para você, ele não tem para mim. Então, isso eu levo muito isso a sério. Meu amigo, vamos lá então. Olha só, a gente já falou aqui do poder da conversão, que é esse seu evento aqui, que é incrível, que vai acontecer dia 11 de fevereiro. E me diz aqui, quem quiser, ou seja, vai ser aqui, né, no Espaço Origem, muito feliz de receber esse seu evento aqui, com essas personalidades aqui, pessoal, né, muito conhecido. Vai ser um dia, né? Vai ser das... Fala um pouquinho aqui. Das 9 da manhã, das 9 ou 10 da manhã, agora está no site, às 7, 8 da noite. Desculpa até não saber esse horário, mas está tudo no site. Tudo bem, tem isso aí. Vai ser um dia inteiro de imersão, onde todos os palestrantes eu estou pedindo uma única coisa. De fato, mostrar para as pessoas o caminho de empreender. Uhum. Mas, Matheus, todos os eventos, eles não falam isso, falam na prática. No sentido, aonde eu compro produto, aonde eu faço marketing, com quem eu posso buscar, como que eu faço para entrar nas redes sociais, como que eu faço para, de fato, entender o que é tráfego pago, entender exatamente o processo. Não falar por falar, mas trazer um mecanismo para as pessoas e, se tiver, eu vou dar de graça, assim, tá aqui, ó. Você quer comprar produto? Que tipo de produto você quer? Maquiagem, roupa, caderno? O que você quer vender? Eu quero vender tal situação, tá aqui. O que significa isso? Significa que essa oportunidade eles não vão ter todos os dias. Nesse dia eu vou estar dando para as pessoas a oportunidade de acesso. Só quem vai estar no evento. Interessante. Não, porque eu vou te falar sério, e quem me acompanha aqui sabe que eu não falo essas coisas, mas é difícil a gente ver um evento com uma grade de palestrantes assim. Isso aqui tá forte, tá bom, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E obviamente eu não estaria no dia do aniversário de casamento se não fosse para estar aqui e estar participando aqui desse belo evento. E qual que é o site aqui, se a pessoa quiser entrar aqui? Poder da Conversão. Poder da Conversão. Poder da Conversão, esse é o nome. Tá. E o intuito, para terminar, para falar sobre o evento, é os números. Vou enfatizar muito nos números, pequenos resultados. Não importa se hoje eu faturo X milhões, mas eu comecei com 1.200. Então, se eu comecei com 1.200, é impossível você não conseguir seus 1.200. Matheus, eu não tenho meus 1.200. Venha que eu vou ensinar na disciplina, por horas de trabalho, mesmo no mínimo do país, a 440 horas, você como juntar os seus primeiros 1.200. Sensacional. Cara, parabéns, velho. Sensacional, inspirador. Aprendi muito nessa conversa. Saio daqui, assim, até mais com vários insights aqui. E continua aí firme nessa jornada, que você possa prosperar muito, né, cada vez mais, porque eu já vi que você é uma pessoa, né, de coração, uma pessoa do bem, pessoa de princípios, de valores. E eu tenho certeza que quanto mais você prosperar, mais outras pessoas vão
se beneficiar disso também, não só pelos produtos que elas compram, né, mas pela sua generosidade, pela sua bondade aí no mundo também. Tá, meu Rafael, querido? muito obrigado mais uma vez. E só para você saber, eu quero ser bilionário. Para mim ser bilionário, eu preciso fazer 7 milionários. Então eu já falei para meus diretores, ou eles se tornam milionários para me se tornar bi, ou eu vou ter que ir em busca dos mi. Opa! Então, dependendo aonde você quer chegar, não importa se é para ganhar 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, ande com pessoas que de fato estão nesse patamar para que você possa mudar seu mindset, para que você possa mudar a sua maneira de pensar, de visualizar, de ver as coisas, de fazer negócio. Aham. Porque para se tornar bi, eu tenho que andar com mi. E quem não é mi, tem que andar com quem. Então isso, a pessoa tem que aceitar. Aceite o seu propósito, aceite a maneira que você se encontra hoje, porque hoje você se encontra assim, mas amanhã você pode converter essa situação a seu favor. Então não fique de fora do evento. Muito obrigado. É isso aí, velho. Obrigado, viu? Valeu. Senhoras e senhores, Matheus Serafim, salva de palmas. Obrigado a você aí que nos acompanhou em mais um podcast de propósito. Como sempre, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu comentário, suas perguntas aqui também, depois a gente manda lá pro Matheus. Se você tá aí também no Spotify, deixa aquelas 5 estrelinhas aqui no Spotify, me segue aqui também, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Viver com propósito. O podcast.